Imagine uma divisão de elite de tanques da SS que entra em pânico não por causa de projéteis, mas porque suas máquinas de várias toneladas começam a se comportar como vacas no gelo em pleno mês de julho. Esta é a história de como uma ideia insana de um químico soviético parou uma armada de aço sem um único disparo. Os generais ameaçavam fuzilá-lo por aquela sujeira, e os soldados da SS gritavam no rádio sobre uma arma sísmica desconhecida. Mas o mais assustador começou depois, quando os alemães tentaram enganar a ciência e, em resposta, receberam uma terra que queimava sob suas lagartas. Como um balde de resíduos de uma fábrica química, acabou sendo mais forte que a blindagem Krupp. E por que a vitória nesta batalha não cheirava a pólvora, mas a gordura queimada e fósforo venenoso? Julho de 1943. O Arco de Kursk. O ar aqui não é apenas quente. Ele consiste em uma suspensão de Lewis, diesel queimado e metal superaquecido. A visibilidade no horizonte cai a zero, não devido ao nevoeiro, mas devido a uma densa cortina de poeira levantada pelas lagartas de centenas de máquinas. Não é um campo de batalha, é um gigantesco polígono onde a indústria siderúrgica alemã moe metodicamente a defesa soviética. 75 milímetros de blindagem frontal sob um ângulo racional de inclinação. A nova fera alemã, o tanque Panther, saiu para caçar. Observadores nas posições avançadas relatam fatos secos e terríveis. Os projéteis dos canhões de 45 milímetros não perfuram a blindagem. Eles se estilhaçam, deixando apenas marcas cinzentas no aço cimentado. A energia cinética do impacto é dissipada pela geometria do casco. Os artilheiros atiram a uma distância de 400 metros, 200 metros, a queima-roupa. O resultado é um só: ricochete. Os traçantes sobem ao céu como fogos de artifício inúteis. A cunha germânica, construída segundo o esquema clássico Panzerkeil, penetra na carne macia das divisões de infantaria. Velocidade de avanço, 12 km por hora. Isso não é um ataque, é uma execução. No abrigo do comando do fronte, reina um silêncio interrompido apenas pelo zumbido do telefone de campanha e pela respiração pesada dos telefonistas. O cheiro aqui é específico. Uma mistura de terra úmida, tabaco barato e o medo humano acre. O general está debruçado sobre o mapa. O lápis vermelho em sua mão está quebrado. No papel, a situação parece uma sentença. A linha de defesa foi rompida em um trecho de 5 quilômetros. Não há reservas. As brigadas de tanques lançadas no contra-ataque queimam na estepe, sem conseguir alcançar a distância de fogo efetivo. A ótica alemã Zeiss permite que eles fuzilem nossas máquinas a 1,5 km. Isso já não é tática. É a matemática da destruição, onde as variáveis não somam a favor do Exército Vermelho. A porta do abrigo se abre fora do protocolo. Um homem com o uniforme das tropas de engenharia não entra. Ele invade o recinto. A túnica está impregnada de manchas que lavagem nenhuma remove. Ele não cheira a pólvora nem a suor, mas a uma química forte e ácida, fenol e enxofre. Igor Sobolev. Um homem cujo rosto está cinzento pela insônia e cujos olhos brilham com o fulgor febril de um fanático. Ele não presta continência. Ele joga sobre a mesa, diante do general, uma pasta com cálculos. Os papéis estão manchados com algo oleoso. Camarada general, a artilharia não vai parar esse avanço. A voz de Sobolev range como uma dobradiça sem óleo. Estamos batendo de frente, onde a blindagem é mais espessa. Estamos jogando pelas regras deles. Precisamos mudar a física do processo. O general levanta o olhar lentamente. Em seus olhos, o cansaço de chumbo de 3 dias sem dormir. Ao redor dele, os oficiais do Estado-Maior paralisam. Em qualquer outro dia, por tal tom, o engenheiro seria levado ao tribunal militar ali mesmo. Mas hoje, a subordinação morreu junto com o 1º Batalhão de Caça-Tanques. Tenho 300 Panthers indo para o Boyan, engenheiro, diz o general com voz surda. Meus artilheiros estão queimando, e você me traz fórmulas? Eu lhe trouxe o atrito. Sobolev bate com o dedo preto de reagentes no mapa.
Ou melhor, a ausência dele. Um tanque não é apenas canhão e blindagem. São 45 toneladas de massa que são transmitidas ao solo através de duas estreitas faixas de lagartas. A aderência à superfície, eis o calcanhar de Aquiles deles. Remova o coeficiente de atrito estático, e esse monstro de aço se transformará em uma pilha de metal indefesa. Os oficiais do Estado-Maior se entreolham. Alguém gira o dedo na têmpora. A proposta soa como delírio de louco. Parar uma armada de tanques, não com um núcleo de tungstênio, mas com uma lama? Sobolev ignora o ceticismo. Ele coloca um esquema na mesa. Sintetizamos uma composição. Nome de código S2. Não é óleo. É um fluido não newtoniano à base de ácidos graxos modificados e resíduos do craqueamento de petróleo. Sob a pressão criada pela lagarta do tanque, quase 1 kg por centímetro quadrado, a mistura muda de estado de fase. Ela cria uma película com espessura de alguns microns entre o metal da lagarta e o solo. O coeficiente de aderência cai para valores de gelo molhado. Você propõe regar a estepe com óleo enquanto os bombardeiros nos arrasam? O general aperta os olhos, e em sua voz surge um tom metálico. Você entende que eu preciso de uma solução agora, e não depois da guerra na Academia de Ciências? Preciso de uma noite e uma companhia de sapadores. Sobolev fala rápido, de forma cortada. Vamos inundar um trecho da estrada e as encostas adjacentes na direção perigosa para os tanques. Quando as máquinas da frente entrarem na zona, perderão o controle. O motor Maybach de 700 cavalos se tornará seu inimigo. O torque arrebentará a transmissão se o motorista tentar manobrar. Eles mesmos se bloquearão. Será um ferro velho, camarada general. Um estande de tiro para nossa artilharia. Uma pausa pesada paira no abrigo. Ouve-se como, em algum lugar acima, a quilômetros dali, obuseiros retumbam surdamente. Terra cai das toras do teto. O general olha para o engenheiro. Ele não vê um herói, nem um salvador. Ele vê um homem que propõe uma loucura por desespero. Mas os métodos comuns já não funcionam. Os projéteis estão acabando. As pessoas estão acabando. Restou apenas a química e o risco. O general pega um cigarro da mesa, amassa a piteira, mas não o acende. Se a sua lama não funcionar, Sobolev, diz ele baixinho, e esse sussurro é mais assustador que um grito. Se os tanques passarem por essa linha, eu pessoalmente o fuzilarei diante da formação dos sobreviventes. Não pela derrota, mas por ter tomado o tempo de preparação de uma defesa normal. Você está apostando sua cabeça contra a divisão de tanques da SS Cabeça da Morte. Sobolev não estremece. Seu rosto permanece uma máscara esculpida em gesso e cansaço. Ele conhece a química do processo. Ele conhece a temperatura de inflamação e a viscosidade da mistura. Em seu mundo de fórmulas, não há lugar para dúvidas, apenas probabilidade de erro. Uma cabeça por uma divisão é uma taxa de câmbio vantajosa, camarada general, responde o químico. Preciso de cisternas, bombas e homens que não tenham medo de queimar vivos enquanto despejam o reagente. Deem a ele tudo o que pede. O general acena para o ajudante de ordens, voltando-se para o mapa. A conversa acabou. E coloquem uma guarda com ele, para que não fuja antes do início do experimento. Sobolev recolhe seus desenhos. Em seus movimentos não há triunfo, apenas cálculo frio. Ele obteve o recurso. Agora o campo de batalha se transforma em uma gigantesca proveta de laboratório. O tempo se comprimiu. Faltam 6 horas para o amanhecer. 6 horas para transformar um trecho de terra negra de Kursk em uma armadilha mortal, violando as leis da física para o inimigo. Ele sai do abrigo para a noite abafada. Em algum lugar lá fora, além do horizonte, centenas de máquinas de aço aquecem os motores, com tripulações certas de sua invulnerabilidade. Eles acreditam no aço Krupp. Sobolev acredita nas ligações moleculares. Pela manhã, essas duas crenças colidirão. Um caminhão Z5, pulando nos buracos,
entra voando no pátio de uma estação de máquinas e tratores semi-destruída. 4 quilômetros da linha de frente. Aqui já não se ouvem tiros isolados, apenas um zumbido contínuo e de baixa frequência que faz vibrar o diafragma. A terra sob os pés treme fina e desagradavelmente, como um ser vivo com calafrios. É a aviação alemã trabalhando, arando a retaguarda. Mas aqui, na carcaça de tijolos da oficina de reparos, o perigo é outro. Aqui o ar pode ser cortado com uma faca. Ele é espesso, amarelado, e cheira a uma mistura nauseante de gordura queimada e petróleo. Este é o laboratório de Igor Sobolev. Nada de mesas estéreis, capelas de exaustão ou jalecos brancos. Em vez de autoclaves cromadas, barris enferrujados de 200 litros instalados sobre tijolos e fogo aberto. Em vez de assistentes de laboratório, um destacamento de sapadores e 2 tecnólogos de fábrica milagrosamente sobreviventes, com rostos pretos de fuligem. Não é química no sentido acadêmico. É a alquimia industrial da guerra, onde a pureza dos reagentes é substituída por sua disponibilidade, e a segurança do processo é ignorada em prol da velocidade. «Manter a temperatura!» grita Sobolev, sobrepondo-se ao ruído das explosões distantes. Ele está junto ao último barril, arregaçando as mangas da túnica até os cotovelos. Em seus braços, há manchas vermelhas de queimaduras térmicas. Se superaquecermos acima de 140 graus, a glicerina começará a se decompor. Teremos não um lubrificante, mas uma bomba de fumaça que nos entregará a todos aos observadores alemães. Nos barris ferve uma mistura infernal. A base da mistura é gordura veterinária confiscada em armazéns de alimentos, óleos técnicos drenados de tratores destruídos e glicerina não refinada. Separadamente, é lixo. Juntos, com o tratamento térmico correto e a adição de espessantes, transformam-se em uma substância com propriedades de atrito únicas. Soldados, tossindo e limpando os olhos lacrimejantes com as mangas, mexem a massa espessa com remos de madeira. Metal não pode ser usado. Uma faísca ao bater na borda do barril pode inflamar os vapores. No recinto faz um calor como numa fundição. Não há ventilação. O telhado está furado por estilhaços, mas a fumaça não sai. Acumula-se sob o teto numa nuvem sufocante. Terceiro recipiente. Adicionar catalisador, comanda o tecnólogo, conferindo o relógio de bolso. O ponteiro dos segundos move-se rápido demais. Cuidado, droga! Não deixem respingar! Um soldado vira um balde com um líquido marrom escuro na gordura fervente. A mistura ferve instantaneamente, subindo como uma espuma venenosa. Ouve-se um chiado, semelhante ao suspiro de uma cobra gigante. O vapor acre, contendo a acroleína, atinge as narinas. Respirar torna-se impossível. As pessoas sufocam, engolem o ar escaldante, mas ninguém se afasta dos caldeirões. A ânsia de vômito é suprimida pela força de vontade. Agora, seus organismos são apenas mecanismos para cumprir a tarefa. Sobolev corre até o barril, arranca o remo do soldado, e ele mesmo começa a mexer furiosamente a massa que engrossa. Ele sente a resistência do material. A viscosidade aumenta. A reação de esterificação ocorre corretamente, apesar das condições primitivas. As cadeias moleculares se alinham na estrutura necessária. Água! Água aqui! Resfriar o revestimento! Berra ele. Sapadores trazem baldes com água do lago de incêndio. Despejam nas laterais incandescentes dos barris por fora. O metal guincha. O vapor envolve as pessoas. É um equilíbrio no fio da navalha. Um pouco de demora e a mistura inflama. A temperatura de inflamação dos vapores deste coquetel é de apenas 200 graus. Um erro, e este galpão se transformará em uma explosão volumétrica visível a dezenas de quilômetros. Em algum lugar bem perto, a uns 300 metros, cai um pesado projétil alemão. A onda de choque bate nas paredes da oficina. Do teto caem reboco e poeira, direto nos recipientes abertos. Fechar as tampas! A voz de Sobolev falha em um rouquidão.
Não deixem a sujeira estragar a emulsão. Os soldados se jogam sobre o metal quente, cobrindo os barris com chapas de ferro, lonas, seus próprios corpos. O tilintar de estilhaços na alvenaria de tijolos do lado de fora é abafado por palavrões e comandos lá dentro. O medo da morte aqui está atrofiado. Foi substituído por outro medo, o medo do fracasso. Se não cozinharem essas 20 toneladas de mistura até as 4 da manhã, os tanques passarão. Esse pensamento é mais assustador que estilhaços. O químico pega um pouco da substância que esfria com uma longa sonda. Ele esfrega a lama preta e oleosa entre os dedos. Ela estica sem arrebentar, formando uma película escorregadia impossível de limpar. O atrito entre os dedos desaparece completamente. A pele desliza sobre a pele sem encontrar resistência. Viscosidade normal, constata ele, e em sua voz ouve-se a satisfação sombria de um cientista cujo experimento deu certo contra a lógica. Aderência ao metal alta. Vai funcionar. Camarada engenheiro militar. Aproxima-se um sargento, cujo rosto lembra a máscara de um mineiro. Falta recipiente. Vamos colocar em quê? Em tudo, corta Sobolev. Galões, latões, estojos de projéteis de grande calibre, baldes de incêndio, tudo que segure líquido. Carreguem nos caminhões. Temos 2 horas até o amanhecer. O trabalho passa para a fase de carregamento febril. Os recipientes quentes queimam as mãos mesmo através das luvas. Pessoas, cambaleando de cansaço e intoxicação, arrastam latões pesados para os caminhões. Ninguém diz palavras desnecessárias. Cada um entende. O que eles acabaram de fazer naqueles barris sujos, em sua força destrutiva, equivale a um campo minado. Sobolev observa o carregamento. Seus olhos estão vermelhos da fumaça acre. As mãos tremem com o tremor fino da tensão excessiva. Ele sabe que essa composição, esse 2, é instável no armazenamento. Ela se separará em 2 dias. Mas ele não precisa de 2 dias. Ele precisa de uma manhã. Uma manhã em que o pedantismo alemão colidirá com a astúcia russa, misturada com química e desespero. Os caminhões, com as molas cedendo sob o peso da carga terrível, ligam os motores. A coluna está pronta para avançar para a zona cinzenta, para onde termina a própria terra e começa a morte de ninguém. Sobolev pula no estribo do veículo da frente. O laboratório no inferno cumpriu sua cota. Agora começa o exame prático. Um exame que não haverá quem refaça. 3 horas da manhã. Hora em que o organismo humano se encontra em um profundo poço biológico. A reação está lenta. A atenção dispersa. Mas na zona cinzenta, a faixa de alienação entre as trincheiras soviéticas e as posições alemãs, não se pode dormir. Aqui qualquer som mais alto que uma batida do coração é motivo para uma rajada de metralhadora. Os caminhões com faróis apagados pararam a meio quilômetro do local planejado. Daqui para frente, só a pé. Sobolev olha para seus homens. Não são sabotadores das forças especiais da NKVD. São sapadores e soldados de infantaria comuns, carregados com galões, latões e baldes como mulas de carga. Cada um leva 20 a 30 quilos de morte viscosa. A tarefa é simples até o primitivismo e complexa até a impossibilidade. Cobrir imperceptivelmente 200 metros de estrada asfaltada e a encosta adjacente com uma camada de reagente. Sem barulho, sussurra o comandante do grupo, um tenente com a cabeça enfaixada. Nada de bater ferro com ferro. Se lançarem o sinalizador, congelem. Se ouvir alguém correr, eu mesmo atiro. O grupo avança. Rastejam pelas valas, arrastando os recipientes pesados. O cheiro de absinto e poeira é sobreposto pelo forte odor de gordura rançosa que vaza das tampas mal fechadas. Sobolev rasteja com eles. Ele não precisa carregar peso. Seu peso é a responsabilidade de saber se a química funcionará no asfalto esfriado durante a noite. Ele tateia a estrada. Superfície áspera, seca, ideal para a aderência das lagartas. Um tanque passaria aqui como sobre trilhos.
se eles não intervierem. O lado alemão não dorme. Um foguete iluminativo sobe ao céu sibilando. Uma luz de magnésio mortalmente pálida inunda o espaço, recortando da escuridão cada arbusto, cada pedra. As sombras tornam-se longas e negras como rachaduras na criação. Os sapadores se pressionam contra a terra, tentando se fundir com a paisagem. Os segundos se arrastam como horas. Enquanto o foguete paira no paraquedas, o tempo para. O coração bate nas costelas de tal forma que parece que essa batida é ouvida nos abrigos alemães. Limpo, expira o tenente quando a luz se apaga e os olhos cegam por um instante com a escuridão que retorna. Vamos, mais rápido. Eles sobem para a pista. O asfalto ainda está quente após o dia tórrido. Isso é bom. A viscosidade da mistura S2 depende da temperatura. No frio, ela engrossa, perdendo a fluidez. O calor da estrada ajudará a se espalhar em uma camada uniforme. O trabalho começa. Sons abafados de rolhas sendo abertas, um borbulhar pesado. O líquido derrama na estrada em poças negras que imediatamente se espalham, unindo-se em um espelho contínuo. Os sapadores trabalham em leque, espalhando a composição do centro para os acostamentos. É um trabalho físico pesado. Os braços ficam dormentes, as costas doem, mas não se pode parar. Joga mais grosso na curva, sibila Sobolev, agarrando o ombro do soldado mais próximo. Aqui haverá força centrífuga. Aqui eles têm que ser jogados para fora. De repente, um assobio corta o ar. Ataque de morteiro. Os alemães não os veem. Estão apenas fazendo fogo de hostilização por áreas, penteando o terreno conforme o horário. A primeira mina cai a 50 metros. Estilhaços batem no asfalto, soltando faíscas. A segunda cai mais perto. A onda de choque derruba um latão com reagente. O líquido precioso escoa para a areia. Deitem-se! O grito é abafado pelo estrondo da explosão. Um dos sapadores não consegue. Ele cai suavemente, sem som, deixando cair o galão. A poça escura sob ele é uma mistura de sangue e produtos químicos. Uma mistura que não se separará. Sobolev vê os outros paralisarem por um segundo em estupor. O instinto de autopreservação grita: corra! Mas a ordem e o medo do que acontecerá de manhã são mais fortes. Não fiquem parados! A voz do químico é seca e zangada. Peguem o galão dele! Vamos completar o quadrado! Temos 5 minutos até a próxima salva. As pessoas continuam a trabalhar sob fogo. Não é heroísmo no sentido literário. É a execução mecânica de uma função. O medo foi empurrado para o subconsciente, os movimentos levados ao automatismo. Despejar, espalhar, jogar fora o recipiente vazio, pegar um novo. A encosta do morro que leva à ravina é regada com cuidado especial. É o elemento-chave da armadilha, um ardil geométrico. Se o tanque escorregar da estrada, deve ir para baixo e não ficar preso no acostamento. O cheiro torna-se insuportável. As evaporações da mistura aquecida misturam-se com o cheiro de pólvora. Gosto metálico na boca. Os olhos ardem. Sobolev verifica a qualidade da cobertura. Ele pisa com a bota na área tratada. A sola desliza para o lado, como se ele tivesse pisado num pedaço de sabão molhado. Manter o equilíbrio é impossível. Ele cai de joelhos, sujando o uniforme na lama preta e pegajosa. Funciona, sussurra ele. Coeficiente de atrito menor que o do gelo. O céu a leste começa a ficar cinza. O amanhecer traidor aproxima-se inexoravelmente. Os contornos das árvores ficam mais nítidos. Agora, eles são alvos. Vamos embora, comanda o tenente. Levem os vazios, não deixem rastros. O grupo rola para a vala. O corpo do morto é arrastado numa capa de chuva. Atrás, na estrada, ficam 200 metros de superfície brilhante e gordurosa, que no crepúsculo da antemanhã parece apenas asfalto molhado após a chuva. Visualmente é impossível notar a pegadinha. Só a química sabe a verdade. Eles rastejam para suas posições quando os primeiros raios de sol tocam o horizonte. Sobolev olha para trás. A estrada está vazia e silenciosa. Ela espera.
Não é mais uma artéria de transporte. É um fusível de ação retardada. Daqui a algumas horas passarão por aqui 45 toneladas de autoconfiança alemã. E a física, que eles tanto respeitam, os trairá. Nas trincheiras, são recebidos em silêncio. Ninguém pergunta, como foi? Todos olham para as manchas pretas e oleosas nas roupas dos que voltaram. Os sapadores caem no fundo da trincheira, respirando pesadamente. As mãos tremem. Agora, quando a adrenalina recua, o corpo cobra seu preço. Sobolev limpa o rosto com um pano, mas o cheiro de gordura impregnou os poros. Ele olha para o relógio. Os ponteiros marcam 5 da manhã. Ao longe, vindo da retaguarda alemã, cresce um zumbido baixo e roncante. O som de centenas de motores potentes sendo aquecidos antes do ataque. A terra começa a vibrar. O espetáculo começa. Sobolev pega o binóculo e se acomoda junto ao periscópio do observador de artilharia. Agora ele não pode mudar nada. A fórmula está escrita, os reagentes misturados, o catalisador introduzido. Resta apenas esperar a reação. 5h30 da manhã. O sol nasce sobre a estepe de Kursk, como um disco vermelho e inflamado, brilhando através da névoa dos gases de escape. O impacto acústico precede o contato visual. A terra começa a zumbir. Não é um tremor, é uma vibração de baixa frequência, que se transmite pelas solas das botas, direto para a coluna vertebral. A cunha de tanques está vindo. Na ponta do ataque, máquinas pesadas, o orgulho do Terceiro Reich. Novos Panthers I-4, modernizados com canhões de cano longo. Eles vêm em formação de parada, certos de sua invulnerabilidade. A distância entre as máquinas é a regulamentar de 50 metros. Escotilhas fechadas. As tripulações veem o mundo através das fendas estreitas dos visores. Pelo binóculo vê-se bem como a máquina da frente, cujas laterais estão decoradas com sinais táticos da divisão SS, entra na estrada asfaltada. O motorista acelera. O motor Maybach de 700 cavalos uiva, expelindo uma nuvem de fumaça cinza azulada. As lagartas cravam no revestimento. A máquina de várias toneladas ganha velocidade, preparando-se para o avanço sobre nossas posições. Os alemães veem à sua frente uma estrada plana, brilhando aos raios da manhã. Eles acham que é orvalho. O tanque cruza a linha invisível, onde começa a zona tratada com a mistura S2. Nesse segundo, a física os trai. O coeficiente de aderência das lagartas com a superfície cai instantaneamente de 0,7 para valores próximos de zero. A força de atrito, que permitia transmitir um torque colossal ao solo, desaparece. As lagartas continuam a girar a uma velocidade louca, mas o tanque não acelera. Ele perde o vetor de movimento. O Panther de 45 toneladas transforma-se numa vaca no gelo. Ignorando os esforços do motor potentíssimo e a habilidade do motorista, a carcaça blindada começa a deslizar por inércia. A menor irregularidade do relevo, uma leve inclinação da pista e a máquina é levada para o lado. O motorista tenta corrigir a derrapagem, puxa a alavanca da embreagem lateral, bloqueando uma das lagartas. No asfalto seco, isso causaria uma curva brusca. Aqui, no gelo químico, causa uma rotação descontrolada. O tanque gira 180 graus. Sua traseira, o local mais vulnerável, fica exposta ao impacto da máquina seguinte. O tanque de trás não consegue frear. A distância de 50 metros é consumida em segundos. Ele bate na lateral do líder que girou. O rangido de metal se rasgando encobre o rugido dos motores. O longo cano do canhão do segundo tanque rasga o compartimento do motor do primeiro, amassando as persianas dos radiadores como papel. Faíscas do choque de aço contra aço caem em cascata, mas ainda não há fogo. A mistura S2 funciona também como lubrificante, amortecendo a temperatura no ponto de contacto. Não é uma batalha, é um boliche, onde os pinos são feitos de blindagem Krupp. O que está acontecendo? No rádio interceptado, ouve-se a voz do comandante de companhia alemão falhando em um guincho. 4. Por que parou? Para trás, para trás. Não controlo a máquina, berra o mecânico em resposta.
As lagartas estão patinando. Tem gelo aqui. Gelo em julho. A terceira máquina na coluna tenta contornar o engarrafamento pelo acostamento. Mas Sobolev previu isso também. A mistura foi espalhada largamente, pegando as encostas do aterro. Assim que a lagarta do Panther toca a superfície inclinada coberta com o reagente gorduroso, a gravidade assume seus direitos. O tanque simplesmente escorrega de lado para a vala. Ele rema a terra com as esteiras, tentando se agarrar, mas a camada de gorduras modificadas funciona como um mancal de deslizamento perfeito. A máquina vira de lado lentamente, como em câmera lenta, expondo o fundo. Ouve-se um estalo terrível. São as barras de torção da suspensão, estourando sob o ângulo de carga antinatural. A torre, perdendo o apoio, trava. A tripulação lá dentro vira carne moída, misturada com culatras de canhões e munição. Começa o pânico na formação alemã. As máquinas de trás veem a vanguarda transformada numa pilha de metal emaranhado, mas a inércia da coluna as empurra para frente. Eles pisam nos freios. É um erro. Lagartas bloqueadas na superfície escorregadia transformam os tanques em trenós desgovernados. Eles deslizam de lado. Os pesados Tigers, vindo no segundo escalão, abalroaram os veículos blindados leves de apoio, esmagando-os como panquecas junto com a infantaria. Nas trincheiras soviéticas, reina um silêncio mortal. As pessoas não acreditam no que veem. Os artilheiros congelaram nas miras, esquecendo de puxar o gatilho. O apontador do canhão de 45 milímetros abaixa o binóculo e esfrega os olhos com o punho sujo. Camarada tenente, eles estão bêbados? A voz do municiador treme. Olhe, ele está batendo nele mesmo. O comandante da bateria olha pelo periscópio. Ele vê como a temível cunha alemã se desfez. A formação está quebrada. A ordem de batalha foi violada. Em vez de um único punho blindado, uma pilha de besouros de aço indefeso se debate na estrada. Os tanques patinam no lugar, rugindo com os motores em rotação máxima, mas não conseguem se mover nem um metro. As lagartas lixam o asfalto, espirrando lama preta. Não estão bêbados, ri roucamente o comandante, e esse riso parece mais uma tosse. Foi o Sobolev que serviu uma bebida a eles. Fogo, rápido, nos parados, agora é tiro ao alvo. Um tanque imóvel, parado de lado ou de costas, é um alvo perfeito. Os canhões soviéticos abrem fogo. Agora os projéteis não precisam perfurar a blindagem frontal. Eles batem nas laterais, nos tanques de combustível, nas rodas. A primeira explosão rasga a lateral do Panther da frente. Uma coluna de chamas sobe ao céu. As tripulações tentam pular das máquinas em chamas, mas os pés escorregam na blindagem coberta com a mesma mistura maldita. Eles caem direto no asfalto, nas poças de reagente, e não conseguem se levantar. As pessoas se debatem na lama preta, tentando rastejar, enquanto ao redor delas o metal explode. O rádio está cheio de gritos em alemão. A palavra sabotagem soa com mais frequência que a palavra russos. Eles não entendem a natureza da arma. Procuram minas, procuram armadilhas magnéticas, mas encontram apenas lama escorregadia que cheira a banha rançosa. A grande engenharia da Alemanha, que criou a complexa suspensão xadrez e a ótica de precisão, mostrou-se impotente diante de um balde de resíduos químicos. Sobolev observa isso do abrigo avançado. Ele não ri. Ele marca o tempo no cronômetro. 5 minutos. Foi o necessário para transformar um batalhão de tanques de elite em uma pilha de sucata. A viscosidade está caindo, comenta ele secamente, vendo um dos tanques conseguir, rabiando, rastejar para o acostamento. O sol aquece o asfalto. Em 1 hora o efeito desaparecerá. A artilharia precisa se apressar. Na estrada já queimam 5 máquinas. A fumaça preta da borracha das rodas e do diesel mistura-se com as evaporações do S2, criando uma névoa venenosa. Os tanques que evitaram colisões tentam dar meia volta e recuar, mas a manobra de giro no próprio eixo, da qual os tanquistas alemães tanto se orgulham, aqui é impossível. Uma lagarta vai para frente, a outra para trás,
e o tanque simplesmente gira como um peão, permanecendo no lugar, um alvo ideal para projéteis perfurantes. É um beco sem saída tático completo. A lógica da guerra foi quebrada pela química. O sucesso na estrada muda o status do experimento. Agora não é a aventura de um solitário, mas uma doutrina. No comando do fronte, já não olham para Igor Sobolev como um louco. Olham para ele como um fornecedor de munição, embora sua munição não exploda. Os generais, que ontem ameaçavam com fuzilamento, agora exigem ampliação. Eles não se importam com fórmulas químicas, querem resultados, querem Panthers queimando. Sobolev está debruçado sobre o mapa topográfico da região. Agora sua arma não é apenas a viscosidade do líquido, mas a geometria do terreno. Ele vê o campo de batalha não como um conjunto de elevações e depressões, mas como um sistema de vetores e planos inclinados. Cada ravina, cada ponte, cada curva da estrada é uma armadilha potencial se a física do deslizamento for calculada corretamente. A estrada é pouco para nós, engenheiro. O comandante da brigada de tanques aponta o dedo para o mapa, quase rasgando o papel. Os alemães se reagruparam. Vão contornar o engarrafamento pelas estradas de terra, pelos barrancos. Lá tem argila seca. Lá eles passam. Preciso que eles parem lá também. Dê-me mais da sua lama. Inunde tudo. Que se dane. Não podemos inundar tudo. A voz de Sobolev é seca, desprovida de emoção. Ele pega um lápis e traça linhas no mapa. Temos recursos de reagentes limitados. Não podemos transformar a estepe num pântano. Temos que bater pontualmente. Usaremos o relevo. A gravidade fará 80% do trabalho por nós. Ele circula os pontos de estrangulamento, pontes sobre riachos, subidas íngremes, encostas. Olhem aqui. A inclinação da estrada na região da aldeia Yakovlevo é de 12 graus. Para veículos de lagarta em solo seco, isso não é problema. Mas se reduzirmos o coeficiente de atrito para centésimos, a componente tangencial da força da gravidade excederá a força de aderência. O tanque não conseguirá subir. Ele nem conseguirá ficar parado. Vai rolar para baixo como uma pedra morro abaixo. A logística da guerra se reorganiza em movimento. Em vez de caixas de projéteis, caminhões cisterna e barris são enviados para a linha de frente. Fábricas químicas na retaguarda recebem um pedido urgente: produzir metros cúbicos de resíduos de craqueamento. Ninguém pergunta para quê. Se é preciso, é preciso. Os sapadores transformam-se em saneadores da morte. Trabalham não só à noite, mas também no crepúsculo, sob a cobertura de cortinas de fumaça. Mais uma coluna alemã se aproxima de uma ponte estreita sobre uma ravina sem nome. O reconhecimento informou que a ponte está intacta. Parece sorte. O comandante alemão dá o comando Avante. O tanque da frente entra no tablado de madeira. A ponte tem uma inclinação transversal pequena, quase imperceptível, para o escoamento da água da chuva. Em tempos normais, é uma norma de engenharia. Hoje, é uma sentença. Assim que as lagartas tocam as tábuas impregnadas com a composição S2, a máquina é levada para o lado. Acontece suavemente, terrível em sua irreversibilidade. O motorista sente a traseira indo em direção à grade de proteção. Ele tenta alinhar a máquina, mas cada movimento nas alavancas apenas agrava o deslizamento. O tanque de 50 toneladas derruba o corrimão frágil e, virando sobre a torre, despenca na ravina. O estrondo da queda da máquina colossal abafa o rugido da coluna. O tanque cai de cabeça para baixo no fundo da ravina. A tripulação lá dentro nem tem tempo de entender o que os matou. Não foi um projétil, nem uma mina. A física os matou. A máquina que vinha atrás freia, mas a distância de frenagem na descida tratada para a ponte aumenta 10 vezes. O tanque entra derrapando na ponte e bate no pilar, ficando pendurado sobre o abismo. A passagem está bloqueada totalmente. 2 tanques fora de combate sem um único tiro de artilharia. A coluna para. Funciona, sussurra o observador na elevação, olhando pelo binóculo para o engarrafamento formado. Eles mesmos se entalaram. Sobolev usa não apenas pontes.
Ele transforma encostas íngremes de colinas em paredes intransponíveis. Os Tigers, tentando vencer a subida, começam a patinar. As lagartas giram, jogando fontes de lama preta, mas a máquina rasteja não para cima, mas para baixo, para trás. Tanques pesados rolam para baixo, abalroando e esmagando os veículos blindados e caminhões de suprimentos que vêm atrás. No rádio dos tanquistas alemães reina o caos. Eles relatam sobre arma sísmica desconhecida, ou anomalias magnéticas. A mente deles, treinada para a guerra de motores e blindagem, recusa-se a aceitar o fato de que estão sendo vencidos pela força de atrito. Ou melhor, pela sua total ausência. Ravinas enchem-se de técnica. É um cemitério de máquinas criado pela inteligência, e não pelo TNT. Economia perfeita de munição. As baterias soviéticas calam-se, economizando projéteis para aqueles que ainda conseguem se mover. A paisagem, que por séculos foi apenas geografia, tornou-se participante ativo da defesa. Cada grau de inclinação agora trabalha para o Exército Vermelho. Sobolev continua a desenhar no Estado-Maior. Seu rosto está cinzento, olheiras negras sob os olhos, mas a mão firme. Aqui. Ele aponta para mais uma curva da estrada no mapa. Aqui há uma curva com um raio de 40 metros. A uma velocidade de 30 km por hora, a força centrífuga jogará o tanque para fora da estrada se a aderência for inferior ao normal. Despejamos aqui. Raio externo. Você é o diabo, Sobolev, diz o coronel, olhando para o número crescente de marcas de técnica destruída. Você guerreia com uma calculadora. Guerreio com as leis da natureza, camarada coronel. Responde o químico sem levantar a cabeça dos cálculos. A blindagem protege da energia cinética do projétil. Não existe blindagem contra a gravidade. Os alemães tentam mudar a tática. Mandamos a infantaria na frente para verificar a estrada. Mas um soldado pesa 80 quilos e um tanque 50 toneladas. O que aguenta um homem vira um rinque de patinação para a máquina. A pressão no solo é diferente. A mudança de fase da mistura ocorre apenas sob peso enorme. É uma armadilha de ação seletiva. Ela deixa passar o soldado para matar o tanque. Ao meio-dia, a estatística de perdas do inimigo neste setor torna-se catastrófica. Dezenas de máquinas jazem em valas, ravinas e leitos de riachos. Estão inteiras, não queimadas, mas absolutamente inúteis. Para tirá-las, são necessários reboques, mas os reboques também não conseguem chegar perto, escorregam. O exército de Paulus congelava em Stalingrado. O exército de Manstein em Kursk escorregou. Igor Sobolev sai do abrigo abafado para o ar livre. Ele olha para o horizonte, onde sobem colunas de fumaça. São os que conseguiram romper e caíram sob o fogo dos canhões que queimam. Mas dezenas de máquinas que deveriam estar lá estão jogadas na lama como tartarugas viradas. O cientista limpa as mãos com um pano. Nos dedos, o preto entranhado dos reagentes. A guerra é um trabalho sujo. E hoje ele o fez com a eficiência cínica de um engenheiro que simplesmente eliminou a variável movimento da equação do ataque. A guerra é uma adaptação constante. O inimigo, ao se deparar com uma ameaça desconhecida, não fica em estupor por muito tempo. A máquina militar germânica funciona à base de gasolina e disciplina. Ao meio-dia, os sapadores alemães encontram uma solução, primitiva, mas eficaz. Areia. Areia comum de pedreira, cascalho, tijolo quebrado. Tudo que possa devolver a aderência às lagartas. Caminhões da Wehrmacht despejam toneladas de abrasivo direto nos trechos escorregadios. A infantaria espalha terra com pás sobre a película do reagente S2. O coeficiente de atrito começa a subir. Os tanques, rugindo os motores, lentamente, aos trancos, começam a vencer as armadilhas. Rastejam pelas trilhas polvilhadas como insetos numa fita adesiva coberta de poeira. O bloqueio foi rompido. A física volta a trabalhar para o inimigo. Igor Sobolev observa isso pelo binóculo estereoscópico. Seu rosto não expressa decepção. Ele esperava isso. Na equação da batalha surgiu uma nova variável e ele já tem a resposta pronta.
Se o atrito não pode ser removido completamente, ele deve ser forçado a matar de outra forma. Ele se vira para seus químicos. Abrir a reserva B, comanda ele com uma voz onde não há nem uma gota de piedade. Adicionar à mistura disulfeto de carbono e fósforo branco, proporção de 1:10. No laboratório reina um silêncio pesado. As pessoas sabem o que é fósforo branco. Essa substância não perdoa erros. Ela inflama ao entrar em contacto com o ar. É armazenada sob uma camada de água. Trabalhar com ele em condições de campo é suicídio. Mas não há escolha. A areia que os alemães jogam cria as condições ideais para a nova reação. Agora o processo de preparação da mistura lembra o trabalho com uma bomba não detonada. Sobolev controla pessoalmente a dissolução do fósforo no disulfeto de carbono. O líquido obtido parece inofensivo, transparente, oleoso, mas é um engano. O disulfeto de carbono é um solvente volátil. Assim que evaporar, o fósforo ficará a sós com o oxigênio, e o inferno começará. Agora não precisamos esperar que eles escorreguem, explica Sobolev aos oficiais, olhando para o tubo de ensaio fumegante. Agora precisamos de atrito. Aquele mesmo atrito que eles tentam devolver com areia. As lagartas misturarão a mistura com o solo, a aquecerão, o solvente evaporará instantaneamente, e a terra sob eles pegará fogo. A nova partida de lama, modernizada, segue para a linha de frente. Os sapadores trabalham em trajes emborrachados, banhados em suor. A menor gota na roupa que secar transformará o homem numa tocha viva. Eles regam os mesmos trechos que os alemães polvilharam tão diligentemente com areia. O líquido é absorvido pela areia, impregna o cascalho, esperando sua hora. Já não é apenas um lubrificante, é uma mina química de ação por pressão. Uma hora depois, a coluna alemã retoma o movimento. O Tiger da frente entra com confiança na área tratada. O motorista sente que as lagartas seguram o solo. A areia funciona. O tanque ganha velocidade. As esteiras moem o solo misturado com a solução de fósforo. A reação começa de repente. Primeiro, sob as lagartas aparece uma fumaça densa, branco-leitosa. É óxido de fósforo. Depois, como ao estalar de um interruptor invisível, a terra sob o tanque inflama. Não é uma chama comum. É um fogo químico brilhante e cegante, com temperatura de 1200 graus. O fósforo queima furiosamente, sibilando, cravando-se em tudo o que toca. O fogo envolve instantaneamente o trem de rodagem. As bandas de borracha nas rodas de apoio do Tiger inflamam como pólvora. A borracha derrete, escorrendo em gotas ardentes. O fogo lamba as lagartas de aço, aquecendo-as até o rubro. Mas o mais assustador é a massa pegajosa em chamas que as lagartas jogam sobre os paralamas, na traseira, nas grades do compartimento do motor. O tanque se transforma numa carruagem de fogo. O sistema de resfriamento do motor começa a sugar o ar incandescente e a fumaça para dentro. Fogo! A terra está pegando fogo! Grita o operador de rádio alemão no ar. Essa interceptação é ouvida no comando soviético. A voz está distorcida por interferências e pavor animal. Temperatura do óleo crítica! Estamos queimando por fora! O motor está morrendo! O mecânico tenta apagar a chama com velocidade, mas isso só intensifica a combustão. O fluxo de ar atiça o fósforo. O tanque para. A tripulação abre as escotilhas, tentando abandonar a máquina. Mas a fumaça branca é tóxica. Uma inspiração causa queimadura nos pulmões e espasmo na laringe. Os tanquistas caem da torre, tossindo sangue, e caem direto na terra que arde sob seus pés. Seus uniformes, impregnados com vapores de óleos, inflamam. Sobolev olha o resultado. A visão é horrível. A técnica não é apenas destruída, ela é profanada pela química. O fogo passa para a transmissão. Tanques de combustível explodem. Projéteis no compartimento de munição começam a detonar pelo superaquecimento. A torre do Tiger pula, soltando-se do anel, e cai de lado com estrondo.
Os alemães param a coluna em pânico. Veem seus camaradas queimarem vivos, sem um único tiro por parte dos russos. O efeito psicológico supera todas as expectativas. Os tanquistas têm medo de avançar. Parece-lhes que toda a terra russa está impregnada de fogo. "O que foi isso?" pergunta o tenente artilheiro, abaixando o binóculo. Suas mãos tremem. Ele viu muitas mortes, mas uma assim, nunca. Reação exotérmica de oxidação do fósforo. Responde Sobolev secamente, fazendo uma anotação no bloco. Mais o efeito catalítico do atrito. Nenhuma mágica, apenas química. Isso é cruel. Expira o tenente. A guerra não é um torneio de cavaleiros. Corta o cientista. É a destruição da força viva e técnica do inimigo por métodos disponíveis. Eles trouxeram seus tanques para cá. Nós lhes demos a temperatura de fusão do aço. Na estrada desenrola-se um drama. Os mecânicos alemães tentam apagar as máquinas em chamas com extintores e água. Mas a água só espalha o fósforo em chamas. O fogo não pode ser apagado, só pode ser isolado do oxigênio cobrindo com terra. Mas a terra também está impregnada de morte. A segunda e a terceira máquinas na coluna tentam dar ré, mas caem em trechos onde a mistura ainda não reagiu. Pelo atrito das lagartas na manobra, novos focos inflamam. A estrada transforma-se num rio de fogo. O fedor de carne queimada, borracha e produtos químicos cobre as posições com uma nuvem sufocante. Sobolev não sente triunfo. Sente apenas cansaço e a tensão fria da mente. Ele sabe que é uma medida temporária. O fósforo queimará. A química evaporará. Mas tempo foi ganho. Horas preciosas em que a artilharia conseguirá mudar de posição e a infantaria se entrincheirar. Camarada engenheiro militar, corre até ele um mensageiro do comando. O comandante exige repetir o efeito no flanco esquerdo. Há um rompimento de infantaria motorizada lá. Tenho 3 barris de base e 10 quilos de fósforo restantes. Sobolev fecha o bloco. Isso dá para 100 metros de parede de fogo. Leve-me. Ele sai em meio à fumaça, deixando para trás as carcaças fumegantes das máquinas alemãs. Agora ele não é apenas um engenheiro. É um incendiário. E seus fósforos são ligações moleculares que ele rompe com a impiedade de um cirurgião, amputando uma gangrena. A estepe de Kursk continua a queimar, e essa chama tem um tom antinatural, químico. O tom da inevitabilidade. 12 de julho. O sol no zênite está sobre Prokhorovka, aquecendo a blindagem a uma temperatura em que é impossível tocá-la com a mão nua. No horizonte aparece a elite. O segundo corpo de tanques da SS, divisões cujos nomes nos relatórios do Estado-Maior são escritos com atenção especial. Eles não marcham como unidades comuns da Wehrmacht. Marcham como donos da guerra. Novos Tigers com seus canhões de 88 milímetros, capazes de queimar nossos tanques a 2 quilômetros. As tripulações são veteranos que passaram pela França e Polônia, ases com dezenas de vitórias na conta. Eles confiam em sua superioridade técnica. Sabem que quase nada atravessa sua blindagem frontal. Igor Sobolev olha para essa armada não através de uma mira, mas através do prisma de seus cálculos. Este trecho do campo é seu exame principal. Aqui, na baixada antes do aterro ferroviário, foi preparada uma zona de destruição contínua. Mas não com minas. Minas os sapadores da SS removem rápido. Aqui foi alterada a própria estrutura da superfície da terra. À noite, sob a cobertura do barulho da chuva, despejaram aqui os últimos estoques da mistura. 30 toneladas de reagente modificado. Aqui a concentração foi levada ao absurdo. O solo foi transformado num rinque gorduroso e escorregadio, que não secará por mais 2 dias, graças à adição de parafinas pesadas. Não é apenas uma armadilha. É um palco onde os tanques alemães terão que executar sua última pirueta mortal. A coluna entra na zona. Os alemães mantêm a formação em cunha. Distância ideal. Velocidade de ataque, 20 km por hora. Eles veem à frente as posições da artilharia antitanque soviética
e preparam-se para esmagá-las com as lagartas. O comandante do batalhão da frente dá a ordem. Aceleração total. Aproximar para tiro garantido. Nesse momento, a geometria entra na equação. Sobolev ordenou inundar o trecho de forma desigual. O lado esquerdo da faixa escorrega mais que o direito. Assim que as máquinas pesadas entram nessa zebra, surge um momento de rotação de força colossal. A lagarta direita ainda se agarra ao solo seco, a esquerda já voa no óleo. Leis da mecânica são implacáveis. Os tanques começam a girar para a esquerda. Não 5 graus, não 10, giram 90 graus. Toda a linha de ataque, como sob o comando de um maestro invisível, de repente vira de lado para as posições soviéticas. A blindagem frontal do Tiger tem 100 mm de aço ligado, escudo impenetrável. A blindagem lateral tem 80 mm e é vertical, sem ângulos racionais de inclinação. A parte inferior da lateral, atrás das rodas, é ainda mais fina. É o ventre vulnerável da fera. E agora, graças à química, a própria fera o expôs ao golpe. Agora! O grito do comandante da bateria soviética falha num falsete. Eles ficaram de lado. Perfurantes. Fogo. Não é mais um duelo, é um fuzilamento. Os canhões soviéticos ZIS-3, que de frente só poderiam arranhar o Tiger, agora têm diante de si alvos ideais. Distância, 400 metros. Impossível errar. Os projéteis cravam nas laterais alemãs, atravessando-as. A energia cinética do impacto é tal que as torres são arrancadas dos anéis. A munição detona instantaneamente. Máquinas pesadas estremecem e paralisam, envolvendo-se em fumaça preta e gordurosa. Os que vêm atrás tentam frear, mas o efeito de Rinck trabalha contra eles. Tanques batem uns nos outros, amontoam-se. Forma-se um ferro velho de dezenas de máquinas que não podem nem atirar, nem manobrar. No rádio do corpo de elite da SS, acontece algo inimaginável. Desapareceu a arrogância, desapareceu a ordem alemã. Ouvem-se apenas berros e maldições. Não conseguimos controlar, berra o comandante da companhia de Tigers. A máquina não obedece ao volante. Estamos girando. De onde vem esse óleo? É um pântano aqui. A quebra psicológica ocorre instantaneamente. A elite, acostumada a ditar as condições da batalha, viu-se indefesa. Um tanquista pode ser corajoso quando sente o poder de sua máquina. Mas quando um monstro de 700 cavalos vira uma caixa descontrolada, deslizando ao encontro da morte, a coragem dá lugar ao pavor animal. Eles veem seus camaradas serem fuzilados como num estande de tiro. Pisam fundo tentando fugir, mas as lagartas apenas lixam o solo, enterrando o tanque mais fundo na lama química. Olha, Petro! Berra o apontador do segundo canhão, enfiando mais um projétil na culatra. Seu rosto está preto de fuligem, mas os dentes brilham num sorriso maldoso. Eles estão como num desfile, oferecendo as laterais sozinhos. Bem, obrigado à ciência, deram uma força. Calhe a boca, corta o comandante do canhão. Fogo, antes que se recuperem, bate no motor. O projétil atinge o compartimento do motor de um Panther, que gira as lagartas impotente, tentando sair da vala. Clarão. Explosão de combustível. A tripulação nem tenta sair. O fogo toma a máquina num segundo. Igor Sobolev está no posto de observação, agarrado com os dedos brancos ao parapeito. Ele não sente alegria. Sente a terra tremer com a detonação da munição alemã. Vê a confirmação de sua teoria. O intelecto venceu a força bruta. A fina película de reagente químico mostrou-se mais forte que a blindagem Krupp. No campo de batalha já queimam 30 máquinas. Colunas negras de fumaça sobem ao céu, tapando o sol. O cheiro de queimado mistura-se com o cheiro daquela mesma mistura que tornou essa vitória possível. Não é apenas cheiro de guerra, é o cheiro da humilhação do inimigo. A grande Alemanha, que construía planos de domínio mundial, agora patina na lama perto de Prokhorovka, incapaz de andar 10 metros. As tripulações alemãs começam a abandonar as máquinas intactas, mas imobilizadas. Correm, caindo e escorregando na lama, largando a técnica que custa milhões de marcos.
O medo de ser queimado vivo numa caixa de ferro é mais forte que o dever. Metralhadores soviéticos os recebem com fogo cerrado. Sobolev olha para o relógio. 3 da tarde. O ataque que deveria romper o fronte e decidir o destino da guerra no leste afogou-se não em sangue, mas em óleo. A armadilha química fechou-se. Ele se vira para os oficiais do Estado-Maior. Eles o olham não mais como um engenheiro, mas como um homem que conhece o código secreto para a vitória. Cálculo encerrado, diz ele baixinho. A física trabalhou 100%. Podem escrever o relatório. Mas ele sabe que ainda não é o fim. A guerra é um pêndulo e logo oscilará para o outro lado. Lá, além do Dnieper, haverá novas tarefas onde o atrito não terá que ser removido, mas buscado, onde a velocidade será mais importante que a blindagem. Mas aqui, neste campo maldito, a questão está encerrada. As cunhas de tanques da Wehrmacht cegaram-se na fórmula do químico soviético. Setembro de 1943. A guerra deu uma volta de 180 graus. Agora não é um recuo viscoso e sangrento, nem uma defesa estática. É uma corrida. O Exército Vermelho rola para o oeste como uma onda de aço, arrombando as barreiras alemãs uma após a outra. A poeira levantada por milhares de lagartas não tem tempo de assentar. À frente, o Dnieper. O grande rio, fortaleza natural atrás da qual a Wehrmacht espera ganhar fôlego. O reconhecimento informa. Os alemães estão recuando para além do rio. As pontes são explodidas conforme o cronograma. É a tática de terra arrasada. Mas na região de Kremenchug há uma chance. Uma ponte. Ferroviária e rodoviária. Artéria estratégica. O reconhecimento aéreo fixa. A ponte está minada, mas ainda intacta. Os alemães a mantêm até o último momento para transportar suas retaguardas. Assim que o último caminhão alemão tocar a margem direita, o detonador será acionado. No Estado-Maior de campanha, montado direto na carroceria de um ônibus capturado, reina uma atmosfera de tensão elétrica. O general olha para o relógio. O ponteiro dos segundos corta o tempo em segmentos, cada um dos quais pode ser fatal. Os sapadores interceptaram a troca de rádio. A voz do chefe de reconhecimento está surda de poeira. Eles têm ordem. Detonação em 40 minutos. O grupo de cobertura está recuando. O general desvia o olhar para o mapa. Até a ponte, 25 quilômetros em linha reta. Por estrada de terra na estepe, esburacada por crateras. Onde está o destacamento avançado? Pergunta ele. Companhia de tanques do capitão Lavrov em marcha. Mas eles não vão conseguir, camarada general. A velocidade nominal do T-34 na estrada é 54 km por hora. Na terra, se der sorte, 30. Precisam de no mínimo 50 minutos. E não temos esse tempo. A ponte voará pelos ares na frente do nariz deles. Pararemos diante da água e teremos que colocar a infantaria em balsas sob metralhadoras. No canto, coberto de mapas e estojos vazios, está sentado Igor Sobolev. Ele não parece mais um civil paisano que caiu por acaso no fronte. Sua túnica desbotou até ficar branca. O rosto endureceu. As mãos estão impregnadas de sujeira técnica indelével. Ele ouve os dados como condições de um problema de física. Não precisamos de técnica. O general vira-se para o químico. Precisamos de aviação. Mas avião não toma ponte. Sobolev, você parava tanques com atrito. Agora preciso do inverso. Preciso que eles voem. Preciso de uma velocidade que não existe na descrição técnica. Sobolev levanta-se. Aproxima-se da mesa. Pega um lápis. O problema não é a potência do motor, diz ele rápido, sem prefácios. O problema é a resistência interna. O diesel V2 tem limitador de rotações, mais a viscosidade do óleo. Para proteger o motor do desgaste, usamos óleo grosso. Ele cria uma película, mas também freia os pistões. Em altas rotações, a resistência do meio viscoso consome até 15% da potência, mais o atrito na transmissão. Resuma, engenheiro. O general tamborila os dedos na mesa.
Você pode fazê-los andar mais rápido? Posso fazê-los andar além dos limites das possibilidades físicas do metal, mas é uma passagem só de ida. Sobolev tira da pasta um bloco com cálculos. Vamos drenar o óleo padrão, colocar uma composição especial. A base são frações leves de craqueamento com adição de tensoativos e... Ele faz uma pausa. Disulfeto de molibdênio em concentração crítica. Isso reduzirá o atrito de deslizamento dentro dos cilindros a quase zero. Os pistões voarão como no vácuo, mas a dissipação de calor piorará catastroficamente. E os motores? Pergunta o comandante do batalhão de reparos, um major sombrio com mãos parecidas com garras. Vão derreter, responde Sobolev calmamente. Após 30, no máximo 40 minutos de trabalho em forçagem, ocorrerá o travamento térmico. Os pistões se soldarão às camisas, as bielas arrebentarão. O motor se transformará num bloco monolítico de metal. Os tanques não terão conserto. Mas durante esses 30 minutos, eles entregarão uma potência para a qual não foram projetados. Vamos remover os limitadores de rotações das bombas de combustível. O major fica roxo. Para ele, um técnico, matar um motor funcionando é um crime. Você ficou maluco, químico, rosna ele. Propõe destruir uma companhia de máquinas novas por causa de 20 quilômetros? A transmissão tem limite de resistência. Os dentes das engrenagens serão cortados para o inferno. As transmissões laterais vão esfarelar. E o que é melhor, major? Sobolev olha nos olhos dele com um olhar frio, sem piscar. Jogar 10 motores no lixo, ou sacrificar 10.000 homens na travessia do Dniepr. A ponte vale uma divisão. O ferro a gente faz novo. Gente, não. No Estado-Maior reina o silêncio. Todos entendem o preço da questão. É a aritmética cínica da guerra. Recurso técnico é trocado por vantagem tática. Haja. O general toma a decisão instantaneamente. Dou-lhe a companhia de Lavrov. Faça o que quiser com as máquinas, mas quero que em meia hora estejam na ponte. Sob sua responsabilidade. Sobolev corre para o estacionamento da técnica. Os tanquistas acabaram de desligar os motores. As máquinas estão envoltas em calor. Drenar o óleo! Urgente! Grita Sobolev, desenroscando a tampa de um barril com reagente que seus assistentes trouxeram rolando. O líquido dentro tem uma cor estranha, azulada, fluido como água. Cheira não a petróleo, mas a uma química forte, álcool e éter. Camarada engenheiro militar, isso é água! O mecânico motorista do tanque líder olha para o jato de líquido com horror. A pressão vai cair! As bronzinas vão girar em 1 quilômetro. Não vão girar se você mantiver as rotações acima de 2.000. Sobolev sobe na blindagem, ajudando a despejar a composição no bocal. Me escute com atenção. Tiramos os lacres do regulador. O pedal do acelerador agora não tem batente. Pise até o fundo. O ponteiro do tacômetro vai para a zona vermelha. Não olhe para ele. Olhe para a estrada. O motor vai rugir como se estivesse sendo estripado. Que ruge! Sua tarefa é espremer a alma dele, mas chegar voando à ponte. Você não tem freios, entendeu? Se tirar o pé, o filme de óleo desaparece e você trava na hora. Só força total à frente. É um voo, sargento. Voo baixo sobre a terra. Ao redor dos tanques há agitação. Mecânicos, xingando, arrancam os lacres de fábrica das bombas de combustível de alta pressão. Desaparafusam os parafusos que limitam o fornecimento de combustível. Agora o diesel receberá tanto diesel quanto conseguir queimar, e até mais. É uma violência contra o mecanismo. É barbárie de engenharia. Sobolev passa de máquina em máquina. Verifica o nível da mistura infernal. Ele sabe o que acontece dentro do motor em nível molecular. As moléculas do aditivo criam no metal uma camada sobre a qual as peças deslizam com facilidade antinatural. O atrito que continha a potência desapareceu, mas com ele desapareceu também a proteção contra superaquecimento. O equilíbrio térmico foi violado. Cada segundo de funcionamento é um passo para a destruição inevitável da rede cristalina do metal. Aos postos!
O comando do capitão soa como um tiro. As escotilhas batem. 10 T-34 ligam simultaneamente. O som dos motores mudou. Não é mais o ronco baixo e confiante do diesel. É um guincho alto, histérico, transformando-se em uivo. As rotações da marcha lenta já estão acima do normal. Dos canos de escape sai não fumaça preta, mas uma chama azulada, quase transparente. A mistura queima limpo, quente demais. Sobolev pula na blindagem da máquina do comandante, agarrando-se às alças de transporte de infantaria. Ele tem que ver isso pessoalmente. Tem que controlar a desintegração da matéria. Avante! Grita Lavrov. O tanque arranca não como uma máquina de combate, mas como um carro de corrida. As lagartas arrancam pedaços de grama, jogando-os a 10 metros para trás. A aceleração pressiona contra a blindagem. Sobolev sente o casco vibrar. É o tremor de metal sobrecarregado, pronto para estourar. O velocímetro? Sua escala já não é suficiente. Os tanques entram na estrada de terra e começam uma aceleração que parece impossível para uma máquina de 30 toneladas. 50, 60, 70 km por hora. A paisagem dos lados funde-se numa faixa borrada. A poeira não tem tempo de subir atrás da traseira. Ela levanta como uma parede só depois que o tanque passou. É o gambito do Dniepr. Sacrificamos peças, motores, transmissões, trens de rodagem, para dar cheque-mate no rei. O tempo comprimiu-se ao limite. Restam 20 minutos. E a velocidade é o único argumento na discussão com o detonador. O ponteiro do velocímetro treme na marca dos 60 km por hora, depois passa a vela e encosta no limitador. Para uma máquina de 30 toneladas, isso não é velocidade. É saída para a órbita terrestre baixa. O tanque T-34 não foi feito para corridas. Sua suspensão Christie foi projetada para andar suavemente na terra arada, não para voar sobre buracos. Mas agora as leis de operação foram canceladas. Dentro do compartimento de combate acontece um inferno. A vibração é tamanha que os dentes batem uns nos outros, ameaçando quebrar. O metal do casco ressoa com o guincho do motor trabalhando em rotações absurdas. Não é o ronco baixo do diesel a que os tanquistas estão acostumados. É o uivo histérico e agudo de uma turbina pronta para disparar. Igor Sobolev, agarrado ao corrimão na blindagem, sente o vento quente arrancar a pele do rosto. Ele não olha para a estrada. Ouve o motor. Em sua cabeça passa a equação do equilíbrio térmico. A composição especial no cárter do motor fez o impossível. Removeu o atrito de deslizamento entre o pistão e o cilindro praticamente a zero. O aditivo de molibdênio criou uma película escorregadia que aguenta a 300 graus. A resistência mecânica desapareceu. O virabrequim gira a uma velocidade louca, 3.000 rotações por minuto em vez das 1.800 de fábrica. Mas a física não pode ser enganada completamente. A energia da combustão do combustível não foi a lugar nenhum. O sistema de resfriamento não dá conta. Os radiadores fervem. A água neles vira vapor que sai assobiando pelas válvulas. Os motores trabalham em regime de superaquecimento adiabático. Eles derretem por dentro. Temperatura do óleo 120! Berra o mecânico motorista pelo fone de ouvido. Sua voz falha de tensão. As mãos, apertando as alavancas, travaram e endureceram. Controlar um tanque a essa velocidade é trabalho de halterofilista. A pressão está caindo. Mantenha a rotação! Grita de volta o comandante Lavrov, que é jogado pela torre como uma boneca. Ele cortou a sobrancelha na culatra do canhão. O sangue inunda o olho, mas ele não limpa. Não tira o pé! Se tirar, o motor trava! Os tanques voam pela estepe, deixando para trás um rastro de poeira de 1 quilômetro. O efeito de aquaplanagem, conhecido dos aviadores, agora trabalha para os tanquistas. Nessa velocidade, as lagartas não têm tempo de afundar no solo. O tanque praticamente plana sobre a superfície da terra, tocando apenas o topo dos morros. A pressão específica no solo cai dinamicamente. A máquina vira um projétil. De repente,
O 34 que vinha à esquerda tropeça. Vê-se sair do seu compartimento do motor um feixe de fogo, semelhante a um raio. Foi uma biela que arrebentou. A peça liberada, acelerada a uma velocidade insana, fura o bloco de cilindros, atravessa a blindagem lateral por dentro e voa para fora. O tanque embica, a lagarta trava. A máquina gira e começa a capotar. 30 toneladas de aço dão uma cambalhota, espalhando rodas e pedaços de blindagem. Não há explosão. A tripulação morreu instantaneamente pela sobrecarga no impacto. "Não olhe!" berra Sobolev, vendo o mecânico do tanque da frente estremecer. "Olhe para a frente! A ponte!" À frente, no mormaço do ar quente, surgem as treliças da ponte ferroviária sobre o Dniepr. Parece de brinquedo. Ainda faltam 5 quilômetros. O cronômetro na cabeça do químico conta os segundos. Os alemães na outra margem já veem a nuvem de poeira. Não entendem o que é. Tanques não podem se mover tão rápido. Acham que é aviação vindo em voo rasante. A vibração aumenta. A composição especial começa a perder suas propriedades. Longas cadeias de polímeros rompem-se com a temperatura. O atrito volta. Ouve-se um ranger metálico crescente. São os anéis do pistão começando a arranhar o espelho dos cilindros. O motor devora a si mesmo. O metal solda-se no metal. "Mais 2 minutos", sussurra Sobolev. "Aguentem mais 2 minutos, ferros malditos." Dentro dos tanques, as pessoas perdem a consciência pela sobrecarga e calor. A temperatura no compartimento de combate é de 60 graus. O ar está impregnado de vapores de óleo incandescente e gases de escape que irrompem pelas juntas queimadas. O municiador vomita direto na munição. O operador de rádio está pendurado nos cintos, desmaiado. Apenas os motoristas, transformados em apêndices biomecânicos das alavancas, continuam com o pé no fundo. O instinto de autopreservação está desligado. Só a ordem funciona. Os tanques sobem no aterro antes da ponte. Velocidade 80 km por hora. Eles não andam, pulam de crista em crista. A guarda alemã da ponte está em pânico. Vêm caixas de aço voando em sua direção, envoltas em chama azul de escape. Parece um ataque de demônios, não do Exército Vermelho. Rajadas de metralhadora ricocheteiam como ervilhas na blindagem inclinada. "Freios!" comanda Lavrov. "Não tem freio!" berra o mecânico. "As fitas queimaram!" "Freia com o corpo! Bate na barreira!" O tanque líder, sem diminuir a velocidade, voa para o tablado da ponte. O mecânico puxa a alavanca direita para si. A lagarta bloqueia totalmente, não aguenta a carga e arrebenta. Os elos voam como estilhaços, cortando os sapadores alemães que correm para o detonador. O tanque derrapa, desliza de lado pelo tablado de madeira soltando feixes de faíscas e bate na barricada de sacos de areia. O impacto é terrível. Sobolev é jogado da blindagem, rola pelas tábuas esfolando a pele, mas levanta-se imediatamente. As outras máquinas invadem logo atrás. Batem umas nas outras, abalroam as treliças da ponte, transformando-se numa pilha de metal imóvel. Os motores morrem um após o outro, com um som horrível, como se morressem de ataque cardíaco. Travamento térmico. Os pistões soldaram-se aos blocos numa peça única. O silêncio chega instantaneamente. Ouve-se apenas o estalo do metal esfriando e o chiado do vapor. Sobolev, cambaleando, corre para o centro do vão. Lá, junto aos pilares, estão penduradas caixas com TNT. Fios estendem-se para outra margem. Ele vê um oficial alemão girando febrilmente a manivela do detonador na outra extremidade da ponte. Mas não há explosão. O químico cai de joelhos diante do feixe de fios. Estão cortados. Cortados por um pedaço de lagarta que voou, ou estilhaço de blindagem no impacto. Acaso? Não. Probabilidade estatística multiplicada pela velocidade. Da escotilha do tanque da frente sai Lavrov. Está todo sujo de óleo. O rosto é um hematoma só. Ele olha para o motor fumegante de sua máquina. A tampa do compartimento do motor está vermelha de calor. A tinta na blindagem estufou.
Morreu, ruqueja o tanquista, batendo na blindagem com a palma da mão. O coração queimou, mas trouxe a gente. Sobolev olha para o velocímetro do tanque morto através da escotilha aberta. O ponteiro congelou na marca 90. Fundiu-se ao mostrador. É um monumento ao impossível. O pensamento de engenharia russo, multiplicado pela fúria russa, quebrou a física mais uma vez. A ponte é nossa. O caminho para o oeste está aberto. Mas o preço desse arranco é um cemitério dos melhores motores do país, jazendo agora sobre as tábuas da travessia do Dnieper. Na ponte sobre o Dnieper reina o silêncio. Parece antinatural, denso, como algodão tapando os ouvidos após uma contusão. Um minuto atrás o metal rugia aqui, rasgado pelas sobrecargas, e o vapor superaquecido assobiava. Agora ouve-se apenas o bater da água lá embaixo, uns 30 metros sob o tablado, e os estalos secos da blindagem esfriando. 10 tanques T-34 congelaram em posições caóticas. Alguém bateu na grade. Alguém bloqueou o caminho ficando atravessado. Eles estão mortos. Seus motores nunca mais ligarão. Igor Sobolev caminha ao longo da coluna. Seus passos ecoam pelo tablado de madeira. Ele não olha para os rostos dos tanquistas que, cambaleando, saem das escotilhas, engolindo avidamente o ar do rio. Ele olha para as máquinas. Para ele, não são apenas tanques. São amostras de laboratório que passaram por um teste de colisão além dos limites das condições de operação permitidas. Ele se aproxima da máquina líder do capitão Lavrov. A tampa do compartimento do motor e transmissão está aberta. De lá, como da boca de um vulcão, sobe uma fumaça azulada e acre. Cheira a verniz queimado, carepa e aquele cheiro específico da mistura especial que agora ficará impregnado na memória para sempre. Sobolev tira do bolso um pedaço de pano, enrola na mão e toca o bloco de cilindros. O calor é sentido mesmo através do tecido. Morte clínica, constata o mecânico motorista que se aproximou por trás. Suas mãos tremem com um tremor fino. Ele não consegue acender o cigarro. Ouvi como ele morria, camarada engenheiro. Primeiro veio um zumbido, agudo, como corda estourando. E depois a pancada. E acabou. Travou tudo. Não foi uma pancada. Foi uma soldagem por difusão, corrige Sobolev secamente. A uma temperatura acima de 400 graus e sem filme de óleo, o pistão e a camisa do cilindro trocaram moléculas. Tornaram-se um só. Agora é um monólito. O cientista olha para dentro. Vê o que esperava. Os cabeçotes empenaram. As juntas queimaram completamente, virando cinzas. A composição especial, que removeu o atrito, cumpriu sua tarefa e evaporou, deixando o metal indefeso diante da própria energia. Foi um pacto com o diabo da termodinâmica. 30 minutos de potência absoluta, em troca da vida do mecanismo. À frente, na entrada da ponte, trabalham os sapadores. Agem rápido, profissionalmente, sem palavras desnecessárias. O comandante do grupo de desminagem levanta a mão, na qual segura um maço de fios cortados. Limpo! Grita ele. Cargas desativadas. Detonadores removidos. Os alemães não tiveram tempo. A velocidade de reação do homem que aperta o botão foi menor que a velocidade do tanque voando no limite da física. Aqueles mesmos segundos, ganhos à custa da forçagem química, foram decisivos. Se os tanques viessem na velocidade normal, a ponte já estaria no fundo do Dnieper. Sobolev aproxima-se da borda da ponte e olha para o rio. A grande barreira de água, que deveria parar o avanço do fronte por semanas, foi tomada de assalto. Sem preparação de artilharia de vários dias, sem milhares de cadáveres nas travessias. Foi tomada pela inteligência. Tomada pela ousadia de uma solução de engenharia que os teóricos de gabinete em Berlim não podiam sequer imaginar. As forças principais começam a chegar à ponte. A infantaria corre, olhando com respeito e medo para os tanques fumegantes e imóveis. Soldados batem com as palmas na blindagem quente, agradecem ao ferro. Reboques com rugido esforçado
Começam a arrastar as máquinas mortas, liberando a passagem. Os 34 com lagartas travadas são arrastados de lado, com um rangido horrível. São jogados no acostamento como cápsulas usadas. Já cumpriram seu papel. O general aproxima-se de Sobolev. Parece ter envelhecido 10 anos nessa meia hora, mas em seus olhos há triunfo. Você queimou uma companhia de tanques minha, Sobolev, diz ele, olhando para o amontoado de técnica. 10 máquinas novas. Por tal coisa em 41 fuzilavam. Comprei tempo para o senhor, camarada general, responde o químico, limpando as mãos pretas de fuligem. A taxa de câmbio é vantajosa. Um motor queimado por 2,5 km de avanço. A ponte está inteira. Amanhã todo o exército estará aqui. Estará, concorda o general. Escreva as recomendações de condecoração para seus químicos. E essa fórmula, anote-a. Talvez ainda sirva. Não servirá, balança a cabeça Sobolev. É uma solução única. Os alemães aprendem rápido. Da próxima vez, minarão os acessos de tal forma que velocidade nenhuma salvará. Teremos que inventar algo novo. Ele olha para o horizonte, onde o sol se põe. A Batalha de Kursk, a Batalha do Dnepr, não são apenas estratégias de Zhukov e Rokossovski. É uma guerra de laboratórios. É uma competição entre o aço Krupp e a química soviética, entre o pedantismo alemão e a inventividade russa. O inimigo apostou na espessura da blindagem e no calibre do canhão. Nós apostamos no conhecimento das propriedades da matéria. Os Panthers e Tigers alemães, deixados nas estepes perto de Prokhorovka, eram o auge da perfeição técnica. Obras-primas da mecânica. Mas perderam para um balde de lama suja, cozida num galpão sob bombardeio. Porque a guerra não são apenas recursos. É a habilidade de aplicá-los de forma não convencional. Sobolev pega um pedaço de lagarta do tablado. Metal pesado, com bordas rasgadas, ainda quente. É uma prova material. Prova de que o intelecto é a arma mais terrível. Um tanque pode ser destruído. A infantaria pode ser pregada ao chão com fogo. Mas o pensamento que encontra a saída do beco sem saída não pode ser destruído. Na ponte entram os primeiros caminhões com projéteis. A artéria logística pulsou, bombeando o sangue da guerra para a margem ocidental. Operação concluída. O químico Igor Sobolev vira as costas para o oeste e caminha para seu jipe. Ele não tem sensação de euforia. Tem apenas um cansaço terrível e um vazio por dentro, como num cilindro de motor queimado. Amanhã será um novo dia, nova tarefa, novo problema que parecerá insolúvel. E ele terá que buscar a solução novamente, misturando risco, ciência e sujeira num único tubo de ensaio. Mas o principal, ele provou. O pensamento de engenharia russo não apenas copia ou corre atrás. Ele é capaz de criar respostas assimétricas que quebram a espinha dorsal da máquina militar mais perfeita do mundo. E enquanto nos estados maiores houver pessoas dispostas a ouvir cientistas loucos, e nos tanques houver pessoas dispostas a pisar fundo até a falha dos freios, esse exército não será parado. A fórmula de Sobolev não é uma composição química, é um algoritmo de vitória. Encontrar o ponto fraco na força do inimigo e bater lá com tudo o que estiver à mão, seja óleo, fósforo ou a própria vida. O carro arranca. Atrás de Sobolev fica o Dniepr, a ponte, e 10 heróis de ferro que queimaram por dentro para que outros pudessem viver. A história lembrará os generais, a ciência lembrará o resultado, e ele lembrará o cheiro de metal superaquecido e o silêncio que chega depois que o impossível foi feito.